Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, ligada aqui na primeira edição do nosso Plantão Glorioso para a gente trazer as novidades do dia acerca do mais tradicional, sigilo total nos próximos reforços. Segundo informações de um jornalista, 90% dos nomes com os quais o Botafogo está negociando não foram informados pela imprensa. Será que aprendemos a negociar finalmente? Será que essa semana será uma semana de bons anúncios aí de reforços? Olha, eu acho que sim, hein? E vamos falar também sobre questões importantes dessa vitória do Botafogo sobre o Red Bull Bragantino em questão de classificação, em questão de tabela. Mas tudo isso a gente acompanha logo após a vinheta. Solta aí, Maicão! Já somos mais de 64 mil inscritos aqui no canal Gigante Glorioso. Agradeço demais a todos vocês que colaboram com o like. Esse é o momento que eu peço a vocês. Deixa o like nesse vídeo, tá assistindo nosso vídeo de estreia, deixando seus comentários aí embaixo. A equipe do canal Gigante Glorioso tá lendo tudo para te responder em tempo real, mas eu peço like. Tá assistindo, não é inscrito, se inscreva aqui no canal Gigante Glorioso, um canal que traz conteúdo de qualidade todo dia sobre o Botafogo, mais tradicional, pelo menos aí 3 vídeos para vocês, fora as lives, e a gente pede o seu apoio, se inscreva no canal, torne-se parte da família alvinegra, seja membro aqui do canal Gigante Glorioso e também a nossa parceira Bet Nacional, que ontem estava pagando 6 pontos pro Botafogo, meu amigo. Quem apostou no Fogão ontem se deu bem. A Bet Nacional é a maior cotação do mercado de apostas, parceira do canal Gigante Glorioso. O link tá aqui no comentário fixado desse vídeo, tá certo? Gente, vamos lá. Botafogo venceu o Bragantino ontem, 1-0. Interessa mais a questão do resultado do que a questão da performance, né? Até porque como é que a gente vai falar de performance com um time todo remendado, com um time todo costurado? Botafogo trouxe aí nomes para as posições e os nomes não estão atuando. Então o Luiz Castro está sempre tendo que trazer um nome que era banco de reservas ou tinha que ser improvisado. Enfim, uma série de fatores que faz com que a gente perceba que esse Botafogo remendado, guerreiro, tem a mesma pontuação do time da imprensa, conservador e tradicional, é claro. Do time da modinha. O time da modinha, vou pegar aqui a classificação, né? Vamos lá. O time da modinha tem 21 pontos. 21 pontos com o mesmo número de vitórias e um golzinho a mais do que o Botafogo. Tá? Então, o super ataque do time da moda tem 18 gols, o Botafogo tem 17. A pergunta que eu deixo no ar é a seguinte: qual é a campanha que deve ser valorizada? A de um time que joga junto há 3, 4 anos, com grandes nomes, com grandes contratações aí na segunda janela, grandes contratações na segunda janela e tal, ou o time que joga sempre com 10, 12, 15 desfalques, que está se construindo no meio de um campeonato, que ainda não tem uma identidade e tem a mesma pontuação, 21 pontos. Está ali, na 9ª colocação. Qual é a campanha que deve ser ressaltada? A do que joga junto há 4 anos e está com 21 pontos? A do time que nem tem time ainda, não tem uma cara? Entra um, sai outro, entra outro, sai um, entra o do sub-20, entra o jogador que ninguém esperava e se torna herói. Esse é o time que tem que ter a campanha valorizada. Mas não é o que acontece, por isso que existe o canal Gigante Glorioso, para dar o devido valor. Então você, botafoguense, que está pensando a mesma coisa que eu, ontem foi um jogo bom? De jeito nenhum, galera. Uma série de fatores, e o Luiz Castro sabe disso, que precisam ser consertados. Vou até trazer uma fala dele e até uma análise dos jornalistas, né, em geral aí, do Grupo Globo, ESPN e tal. Há um consenso nessa análise da vitória do Botafogo. Foi uma vitória gigantesca, né? Pelo contexto, o Botafogo ele nos surpreende. Quase sempre, né? Quando a gente acha que vai, não vai. Quando a gente pensa que vai ser difícil, aí dessa vez não vai dar não, vai. E, aliás, palmas mais uma vez para a torcida do Botafogo. Se a mídia tradicional não ressalta, a gente tem que ressaltar. Que papel importante tem a torcida do Botafogo. Outra vez lotou o setor destinado aos visitantes, fez uma festa bonita em Bragança Paulista, apoiou o tempo inteiro. Mas apesar da vitória, a gente precisa ressaltar. O Botafogo tem muita dificuldade de sair jogando. E o Luiz Castro ressaltou isso numa parte da sua coletiva.
Agora, o ponto que mais preocupou foi a bola aérea. Falei isso na live ontem, ao lado do Michael Martins, né? São dois aspectos em que o Botafogo falha demais. A gente não consegue ver o Botafogo tendo uma saída de bola, conseguindo trocar 4, 5, 6 passes e criando uma oportunidade de gol, a não ser num erro do adversário, a não ser numa bola parada. É claro que isso preocupa a longo prazo, preocupa muito, né? E a dificuldade na bola aérea. Vimos contra o América Mineiro e vimos contra o Bragantino. Toda bola aérea é um Deus nos acuda. O Botafogo passou muitas dificuldades toda vez que essa bola chegava cruzada na área. Agora, vale também ressaltar que se nós pegarmos os últimos jogos do Bragantino, qual é a qualidade desse time do Bragantino? Exatamente a bola aérea. Exatamente a bola aérea. Então nós sofremos sim, tomamos gols, mas irregulares. E não adianta o Maurício Barbieri vir com aquele argumento raso de que a linha foi traçada errada. Tem uma linha, tem o vídeo. Pelo vídeo, em tempo real, me pareceu a linha traçada, os jogadores estavam impedidos. Então, assim, não tem essa de o VAR beneficiou o Botafogo. Pelo contrário, o VAR cumpriu o papel dele, cumpriu o seu papel. E quase atrapalhou o Botafogo. Marco, bota a cara do árbitro de ontem, Ramon Abate, porque viu o absurdo, o VAR querendo induzir o árbitro Ramon Abate a marcar uma penalidade inexistente e ele manteve a sua decisão de campo. Parabéns ao Ramon Abate. Precisamos elogiar quando faz um bom trabalho. Então, assim, não tem essa de que o VAR prejudicou o Bragantino. Foram 3 gols irregulares. Ok, essa é a regra. Contou a regra. E o Botafogo venceu. Agora, essa vitória não pode, obviamente, esconder os defeitos. Mas a gente tem que parar de focar nos defeitos, porque isso todo mundo já faz. A manchete dos jornais é essa: Botafogo vence e se afasta da zona de rebaixamento. E o da moda, timinho da moda, time tal vence e se aproxima de G6. Ué, mas tem a mesma pontuação. Então eu vejo com um olhar contrário, mais realista. Qual é a campanha que tem que ser exaltada? É a do time em construção, que nos últimos 4 jogos venceu 3 partidas, que dos 12 pontos últimos disputados, conquistou 9, com vitórias sobre equipes que estão ou estavam, né, na parte de cima da tabela, porque agora o São Paulo deu uma caída, e sobre uma equipe, confronto direto, tinha a mesma pontuação do Botafogo, Red Bull Bragantino, o Botafogo foi lá, fez a sua estratégia, que era se defender. É essa a estratégia que tem que ser adotada? Infelizmente, em alguns jogos, com vários desfalques, o Botafogo pagou para ver. Se defendeu e tentou sair no contra-ataque, jogou na bola parada. É uma jogada forte do Botafogo. A gente precisa focar nisso. Preocupa a saída de bola? Preocupa. A bola aérea preocupou? Com 3 zagueiros que nunca jogaram juntos? Preocupou. Eu espero que para o jogo contra o Cuiabá a gente pelo menos tenha uma melhora na bola aérea. O retorno do João Carli, o Vitor Cuesta fazendo mais uma vez uma boa partida. Agora eu acho que a gente precisa rever essa questão do Canu, essa titularidade absoluta do Canu. Não sou favorável à titularidade absoluta do Canu. Acho que se é para fazer testes, eu testaria o Klaus no lugar do Canu. Fecharia uma zaga com Klaus, Carli e o Vitor Cuesta. Porque o Canu, ele erra demais. O Canu, ele erra na saída de bola. O Canu, ele erra na rebatida. O Canu, ele erra em posicionamento. Então é um jogador que não está trazendo no momento segurança. E o momento é de instabilidade. Apesar de 3 vitórias nos últimos 4 jogos, o Botafogo vive uma tensão e muito dela criada pelas próprias pessoas que estão dentro do Botafogo, criando expectativas desnecessárias em relação a reforços. Inclusive, a gente precisa falar sobre isso. O Botafogo, a informação que chega do jornalista Thiago Franklin, fui apurar com algumas pessoas ligadas ao Botafogo, existe um sigilo em relação a 90% dos nomes com quem o Botafogo está negociando. Muita gente começou a chutar agora. Depois dessa informação, muita gente chutando, né? Que o John Textor se impressionou com o Matheus França do Flamengo. Porque o atacante Marcos Paulo, que teve destaque no Fluminense na temporada de 2019, 2020, que estava emprestado inclusive para o Famalicão, uma equipe de Portugal, o Atlético de Madrid quer emprestá-lo e dessa vez o destino provável seja o Brasil. Provavelmente o Botafogo.
Não há negociações. Então, assim, todo mundo agora começa a chutar, né, para ver se consegue adivinhar os nomes com os quais o Botafogo está negociando. Um nome que já foi revelado, por isso que a informação é que 90% dos nomes não são sabidos pela imprensa. Mas um nome que já foi revelado é o do Carlos Eduardo. O Botafogo está tentando reduzir a pedida do Carlos Eduardo. Precisa negociar com a equipe dele. Segundo informações de pessoas próximas, o próprio jogador já vai conseguir a sua liberação. Mas, enfim, vamos aguardar o desfecho da negociação. Não acho que o Carlos Eduardo seja um daqueles nomes de gabarito, apesar de, analisando aí os últimos jogos, as últimas temporadas do Carlos Eduardo, até recebeu uma medalha de bronze, né, um prêmio no Mundial de Clubes da FIFA. Isso deve ser ressaltado. É um jogador que nas últimas temporadas, apesar do fraquíssimo nível do futebol onde ele atua, no Oriente Médio, se destacou, mas não acho que seja aquele jogador que vem para desequilibrar, né? Mas, finalmente, temos sigilo nas negociações de reforços e a informação boa é que essa semana será uma semana de boas surpresas. E aí, obviamente, a gente fica imaginando que seja por conta de anúncio de reforços para o Botafogo. Então, já estamos aí na segunda semana de julho, dá para dizer isso, estamos na segunda semana de julho. O Botafogo não tem que correr contra o tempo, tem até agosto, a segunda janela, mas essa semana é uma semana que o Botafogo vai começar a anunciar os próximos reforços, pelo menos essa é a informação que tivemos acesso, e reforços que muita gente ainda não imagina quais sejam, e é melhor que fique assim, para que a antecipação, alguém furando a fila e trazendo informação, não atrapalhe as negociações do Botafogo com esses atletas e a gente também não fique vendendo pão para os outros chegarem na última hora e levarem, tá certo? Bom, então no momento, falamos aí desses reforços sigilosos, dessa vitória do Botafogo sobre o Red Bull Bragantino. Coloca a classificação aí na tela. Como a gente falou ontem, se o Botafogo vencesse o Bragantino, o Botafogo dava um pulinho na tabela, indo à 9ª colocação. E aí, tudo embolado, né? A gente tem o Botafogo desgarrando um pouquinho da galera com 18 pontos, né? Deixa um pouco esse bloco aí dos 18 para trás. Passa o Santos, que agora tem 19, e iguala o Flamengo, que está na 8ª colocação. O Botafogo pelo saldo de gols negativo devido a algumas derrotas como para o Palmeiras, né? Um saldo de gols um pouquinho avantajado. O Botafogo está aí na 9ª colocação, mas está a 1 ponto de São Paulo, está a 3 pontos do G6, isso precisa ser destacado, e está a 5 pontos do G4. Então, próxima rodada. O Botafogo, por exemplo, vai pegar o Cuiabá. Eu falei na live de ontem. É um jogo em que não há favoritos. O Botafogo não é favorito para vencer o Cuiabá. Ah, mas o Cuiabá está na zona de rebaixamento. Isso não significa nada nesse campeonato extremamente equilibrado. Extremamente equilibrado. Acho até que é um confronto, em termos de tabela, não é um confronto direto. Mas pelo objetivo do Botafogo nesse primeiro turno, que na minha cabeça é se afastar ao máximo do pelotão de trás. Se o Botafogo vence o Cuiabá, o Botafogo coloca aí 7 pontos, isso se ninguém ganhar lá embaixo, né? Coloca 7 pontos da zona de rebaixamento. Estou levando em consideração os jogos difíceis das equipes que estão lá na zona de rebaixamento, né? O Goiás, por exemplo, vai pegar o vice-líder do campeonato. Então não é um jogo fácil para a equipe do Goiás. Se você observar, o Goiás abre a zona de rebaixamento, o Cuiabá vai pegar o Botafogo. Não é um confronto direto em termos de tabela, mas acho que é um confronto importante em termos de objetivo. O objetivo do Cuiabá é se manter na Série A. E o do Botafogo, nesse primeiro turno, antes da chegada dos reforços na segunda janela, é se manter o mais longe possível de Z4. E aí você tem Juventude e Fortaleza, que estão com pontuações bem distantes, então a gente nem conta com adversários que possam incomodar o Botafogo nesse momento, né? Estão bem aquém, estão bem abaixo aí na pontuação. Agora, o Flamengo, por exemplo, pega o Corinthians lá em São Paulo. É um jogo que o Flamengo pode vencer? Pode, mas o Corinthians, para mim, é favorito nessa partida. Se o Flamengo perde para o Corinthians e o Botafogo empata com o Cuiabá, o Botafogo ultrapassa o Flamengo. Então vamos lá, gente. O São Paulo está com 22 pontos na 7ª colocação. Se o Botafogo empata com o Cuiabá e o São Paulo perde para o Atlético Mineiro,
o Botafogo ultrapassa o São Paulo também, porque vai igualar o número de pontos, mas o Botafogo tem uma vitória a mais que a equipe paulista. Então, como a gente falou, São Paulo com 22, o Botafogo igualando 22, ultrapassa o São Paulo pelo número de vitórias. E se o Santos ganhar do Atlético Goianiense? Santos, tá com 19. 20, 21, 22. Iguala o número de pontos de São Paulo e Botafogo, mas o Santos chegaria a 5 vitórias. E o Botafogo tem 6 vitórias. O bom do Botafogo é que o Botafogo empata pouco. Ou perde ou ganha. Veja a vantagem. Santos, por exemplo, tem um monte de empate. São Paulo tem um monte de empate, mas no critério de desempate o que vale é número de vitórias, né? Então o Botafogo pode dar um salto para a 7ª colocação, dependendo dos resultados da tabela. Agora, o que a gente quer mesmo é vitória. O que a gente quer mesmo é que o Botafogo vá para Cuiabá com a consciência de que pode repetir o resultado diante do Bragantino. Vencemos fora de casa uma equipe com a mesma pontuação nossa. Podemos sim, acreditando, jogando com raça. Vai ser difícil? Vai por conta dos desfalques. O Saravia não joga desfalque, entra o Daniel Borges. Ok. 6 por meia dúzia, tendo em vista que nenhum dos dois está apresentando um bom futebol. Agora, nós teremos aí desfalques importantes. Kaique não joga, provavelmente, né? Não joga. A gente não tem o prazo ainda pelo qual ele está afastado. Quem mais não joga? Vinícius Lopes. O Botafogo vai ficar devendo ali na ponta direita. Então, assim, se o Matheus Nascimento tiver condições e o Erisson tiver condições, eu escalaria os dois. Vamos de Matheus Nascimento e Erisson jogando juntos pela primeira vez. O Botafogo mantém o sistema de 3 zagueiros, mantém o Lucas Fernandes, se o Piazon não puder jogar, porque se o Piazon puder jogar, eu vou de Patrick de Paula, Lucas Fernandes e Lucas Piazon. Eu recuo o Patrick, Lucas Fernandes como segundo volante e boto o Lucas Piazon para fazer a articulação. E jogo com 2 atacantes, Matheus Nascimento e Erisson. E eu faria isso no lugar do Luiz Castro, tendo em vista os vários desfalques. Né? E aí a zaga a gente mantém só com a modificação ali, a entrada do Carli no lugar do Felipe Sampaio e do Daniel Borges no lugar do Saravia. Então acho que o Botafogo tem condições de vencer. E vencendo, chega a 24 pontos. Igualaria o Fluminense. Mas o Fluminense tem uma partida dentro de casa contra o Ceará, que não está bem na tabela, e o Fluminense tomou um embalozinho aí. Né? Então, enfim. O negócio é o Botafogo fazer a parte dele. Se fizer a parte dele, eu tenho certeza que o Botafogo pode subir aí pelo menos 2 posições. Não acredito na vitória do Flamengo sobre o Corinthians, tampouco na vitória do São Paulo sobre o Atlético Mineiro. Agora, meus amigos, ontem a gente elegeu o Lucas Fernandes, que voltou e voltou bem como o melhor da partida. Mas eu gostaria de saber quem é que a torcida lá no estádio Bragança Paulista elege como o melhor da partida. Gatito Fernandes, a galera na torcida ontem também, a galera no chat, elegeu o Gatito Fernandes o melhor da partida. Bom, foi bem, tem aquela questão, não sai do gol, tá, mas na baliza, cara, dificilmente algum goleiro no Brasil faz defesas mais difíceis do que Gatito Fernandes. Pra galera, ontem disparado, o melhor em campo, pra bancada foi o Lucas Fernandes. E falando em galera, falando em torcida, eu fecho esse vídeo com a torcida alvinegra que mais uma vez deu show lá no estádio, na Bia Bichedi, o antigo Marcelo Stefani, raiz, né? Torcida do Botafogo, parabéns, a festa é nossa. Saudações alvinegras!